Olá, amada igreja, mais uma vez estamos juntos, mais uma semana para falarmos da Bíblia, orarmos juntos e conversarmos um pouco. Às vezes, me deparo com algumas situações na vida, onde escuto a seguinte frase: minha vida não está indo muito bem, ou estou com um problema, eu preciso de uma oração forte. Isso faz muito parte da nossa humanidade, né? Nós gostamos de coisas fortes, uma comida mais forte, um treino mais forte, uma demonstração de força. Mas geralmente quando alguém me fala isso eu pergunto, existe oração fraca? Aí a pessoa para e pensa, oração é oração. E uma vida de oração ela é fundamental para estarmos juntos. Uma vida de oração ela é fundamental para o nosso caminhar. Uma vida de oração ela é fundamental para o nosso relacionamento com Deus. É na oração que nós podemos falar com Deus. É na oração que Ele nos ouve, é na oração que podemos ouvi-lo também. Então, quando você estiver em alguma dificuldade, não pense, eu preciso de uma oração forte. Eu preciso orar. E tem 4 versículos da Bíblia que são muito interessantes, que falam sobre oração. Que está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 5 ao 8, que diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Quando Jesus vai falar isso, ele fala que esses hipócritas, eles não oram buscando ao Pai, eles não oram buscando abrir o coração, eles oram buscando satisfazer o próprio ego. A oração não deve ser algo que satisfaça o nosso próprio ego, não deve ser algo que satisfaça o nosso próprio eu, ao contrário. A oração é o momento de nós matarmos o nosso eu. A oração é o momento de colocar o nosso eu de lado, mostrarmos todas as nossas debilidades, nossas fraquezas, nossas tristezas, nossa sinceridade e falarmos com Deus. Versículo 6 vai dizer: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore o seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto o recompensará. É muito interessante pensarmos isso. Quais são os seus segredos? Todos têm segredos. Todos têm aquilo que nós não proferimos. Todos têm aquelas informações que às vezes você tem vergonha, às vezes você tem medo, às vezes é uma fraqueza, mas segredos sim. Ou aqueles, não conta pra ninguém. Todos nós temos isso. E minha pergunta é, você tem colocado isso para Deus? Você tem colocado o que te angustia? Os seus problemas, as suas tristezas, os seus segredos. Quais são os seus segredos? Deus já sabe, mas Ele quer ouvir na tua boca. Porque quando colocamos de boca para fora esses segredos, nós estamos confiando a Deus isso. Qualquer que seja a sua fraqueza, qualquer que seja o seu desejo, o seu anseio, qualquer que seja aquilo que você precisa, coloque-o para Deus. Nós sim podemos compartilhar e devemos às vezes compartilhar os nossos segredos com nossos irmãos que vão nos ajudar a carregar cargas. Então é saudável eu poder compartilhar da minha vida com um irmão em Cristo Jesus, que ele vai me ajudar a orar, vai orar comigo e vai carregar carga. Mas primeiro para Deus. Coloque para Deus aquilo que o seu coração anseia. Aquele sonho que, às vezes, se você falar em voz alta, as pessoas vão te achar bobo. Vai achar que besteira, o que você está falando? Mas o seu Pai não. O seu Pai vai ouvir com atenção, em secreto. E em secreto Ele te responderá. Então, quando você fala, fecha a porta, vai para o seu Pai que está em secreto, pare, quebre a rotina, vá em direção a Deus. Após a morte de Jesus, o véu se rasgou. Não existe mais Santo dos Santos. Não existe mais um local especial. Aqui, no meu quarto, pode se tornar esse lugar especial. Quando eu coloco um louvor para trocar, me ajoelho e peço a intervenção de Deus. Deus, eu preciso de um milagre. Deus, eu preciso de cura. Deus, eu preciso de força. Deus, eu preciso de direcionamento. Deus, eu preciso amar o meu irmão. Talvez eu tenha dificuldade disso. Deus, eu preciso amar o meu pai.
eu preciso amar o meu familiar, eu preciso perdoar. Deus, eu quero te servir mais. Deus, eu quero te conhecer mais. São anseios que temos e que colocamos diante de Deus. E essa oração seja pessoal. Versículo 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aqui Jesus está falando muitas vezes de algumas religiões que repetem mantras e mantras e mantras e mantras e mantras, palavras, 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 mas não é pessoal. Se vai passar 5, 10, 20 minutos em oração, seja pessoal. Fale aquilo que está dentro de você. Se eu estou triste, estou chateado, irritado, estressado, frustrado, decepcionado, mas eu estou aqui diante do Senhor. E o versículo 8 vai fechar: não sejam igual a eles, porque o Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo que o pedirem. Deus sabe aquilo que você precisa. Deus sabe aquilo que você precisa, e pelo Espírito Santo Ele vai te conduzir a falar aquilo que você precisa. E o capítulo vai continuar com nada mais, nada menos de coração do Pai Nosso. Do Pai Nosso. E não há um pai que negue aquilo que seu filho pede. Não há um pai que não está atento quando seu filho está chorando. Não há um pai que não está atento ao seu filho. E mesmo se houver, o nosso Pai Celestial não. Ele quer ouvir a sua voz. O que te angustia? Quais são os seus segredos? O que você precisa falar com o Pai? O que você guarda 7 chaves, ou às vezes 14, 21 chaves, infinitas chaves dentro de você, que nem você mesmo gosta de pensar e de ouvir e de falar em voz alta aquilo que você pensa. E olha só, você nem precisa às vezes falar de voz alta. Se você pensar e jogar para Deus, a oração está acontecendo. Você está falando com o Pai. Então entra no teu quarto, em secreto. Fala com o teu Pai que está em secreto. Essa é a oração. A oração forte, porque não há oração fraca. Porque Deus Todo-Poderoso quer ouvir você falar. Vamos falar com Ele. Pai, aqui estamos, Senhor Jesus. Nesse momento, não em secreto dos homens, muito ao contrário, estamos orando juntos. Muitas pessoas orando comigo nesse momento, eu creio, Jesus. E agora, Deus, é o momento de falar contigo. Abrir mão dos nossos erros, falar das nossas fraquezas, falar da nossa humanidade, pedir perdão, falar ao Pai do que temos medo, falar a Deus do que precisamos. Deus, eu preciso de um milagre, Senhor Jesus. Precisamos da Tua intervenção, Pai. Deus, muitas vezes o mundo quer nos dragar, o mundo quer nos levar, a nossa carne quer ser satisfeita, mas isso não provém de Ti. Então, Deus, reconhecemos as nossas fraquezas e pedimos ser a nossa força. Ser a nossa força, Senhor Jesus. Atende o nosso clamor. Atende, Deus, aquilo que precisamos. Nos atende, Senhor. Cuide de nós. Nos abençoe. Deus, nos ensina a caminhar em Sua direção. Nos ensina a fazer a Tua vontade. Nos ensina a ser um contigo, Jesus. Que possamos a cada dia buscar mais de Ti. Que não venhamos estar satisfeitos com o nosso relacionamento contigo. Que sempre possamos desejar mais e mais e mais. Porque o Senhor é um Deus de amor. O Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor tem cuidado de nós. Então Deus continue a nos abençoar. Continue a nos orientar. Continue a ser o nosso Deus, o nosso Pai. Deus, concede, Senhor Jesus, das Tuas mãos tudo aquilo que os meus irmãos estão Te pedindo, Pai. A cura, a direção, o milagre, a salvação. Abençoa-os, ó Pai. É o que Te pedimos, ó Deus, neste dia. Que o Senhor, Deus, possa continuar, ó Deus, cuidando de nós, Senhor Jesus. Que a Tua graça possa estar com todos nós. Que o Teu amor possa, Senhor Jesus, fazer parte do nosso, Deus, dia a dia. E que a comunhão com o Espírito Santo, Deus, seja algo segundo a segundo, Senhor Jesus. Que possamos, ó Pai, nos dedicar a isso. É o que Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus Te abençoe, amada igreja.